Olá, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical e nós estamos na segunda aula deste trimestre. Nós queremos aproveitar o momento e pedir para você compartilhar esse vídeo, divulgá-lo entre todas as redes sociais que você participa e fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso aos subsídios que nós proporcionamos aos professores de Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à aula de número 2, a aula que tem como título A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. O comentarista dessa lição escolheu o Salmo de número 103, verso 20, como texto áureo desta aula. E vale a pena nós lembrarmos que salmos são cânticos de louvores, logo não possuem versículos. Por isso, nós lemos, recitamos, falamos os salmos sem dizer versículos. Salmo 103, verso 20. Não citamos capítulos e nem versículos. Esse é uma dica especial para você. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito complexo. Como falamos na aula passada, esta revista, ela vai tratar de assuntos relacionados à batalha espiritual. E batalha espiritual é um tema bem complexo. Essa aula, o escritor escolheu o tema anjos para discorrer. O grande detalhe, e podemos dizer que é quase um problema, é que a Bíblia não fala muitas coisas a respeito de anjos. E algumas pessoas que gostam de dar mais ênfase às experiências, aos sentimentos, às supostas visões, eles dão mais ênfase a essas questões do que aquilo que a Bíblia está falando. Por isso, nós temos tantas distorções relacionadas a este assunto. E é interessante lembrar e mostrar para vocês que a maioria das heresias e dos ensinos errôneos considerados seitas ou ensinos que são contrários ao que a Bíblia diz, começaram através de uma visão. Você pode estudar a história do espiritismo kardecista no Brasil. Allan Kardec, conhecido como Léon Hippolyte Denisard Rivel, um francês que criou toda essa doutrina espírita, ele não teve tanto sucesso, inclusive no seu próprio país. Porém, um homem denominado Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier no Brasil, ele, quando pequeno, teve algumas visões. E eu morei na cidade onde este homem vivia, um homem muito bondoso. Ele disse que quando era pequeno recebeu a aparição de uma mulher e que disse para ele que ele teria uma participação muito grande no desenvolvimento da humanidade e que ele seria muito útil. Então a vida dele foi pautada, começou com estas supostas visões. Charles Taze Russell, um dos fundadores de um grande império, vamos dizer desta forma, religioso, que tem muitas coisas contrárias à Bíblia, também teve uma visão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas supostas visões. Se a visão vai contra o que a Bíblia ensina, eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a visão. Então, para isso, nós vamos começar esta aula lendo o Salmo 103, verso de número 20, que nos diz, eu estou lendo a conhecida Bíblia de Jerusalém, que utiliza, se você abrir a sua Bíblia, sempre nas primeiras páginas, ela utiliza a tradução Nova Edição, Revista e Ampliada, que nos diz:
Bendizei a Yahvé, anjos seus, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Anjos são seres criados por Deus, como nós seres humanos somos, criados pelo poder de Deus, que estão a serviço do próprio Deus. A Bíblia deixa isso muito claro quando o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, fala, escreve, ensina, discorre sobre os anjos. E diz o seguinte: porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados aos serviços do que devem herdar a salvação? Esse é o melhor conceito de anjo que a Bíblia diz. São seres espirituais, criados por Deus, como executores da vontade de Deus. Então, a Almeida Revista Corrigida diz que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, durante essa aula, nós vamos ver algumas características sobre os anjos, relacionadas à sua posição, serviço, nomes e outras coisas mais. Mas também nós vamos aproveitar e ler um texto muito conhecido pela igreja e por todos aqueles que amam estudar a Bíblia. É um texto que mostra a história de quando Jesus ia nascer. E acontece que uma mulher chamada Maria, ela foi alcançada, visitada por Deus, pelo anjo do Senhor, para anunciar o nascimento do Messias. Vamos ler Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo 26, que nos diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado daquela saudação. Abrindo um parênteses, os judeus não tinham o hábito de saudar as pessoas com esse tipo de palavra. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás luz a um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Versículo 34. Mas, porém, disse a Maria ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum, virgem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Versículo 37, muito conhecido. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo a deixou. Então esse é um anjo que foi enviado por Deus para visitar Maria, que seria mãe de Jesus, o Cristo. A Bíblia diz que o nome dele era Gabriel. Então nós vamos falar sobre os anjos. Já falamos quem são eles, agora nós vamos dar um reforço maior a algumas características desses seres. A primeira, que nós já comentamos, é que eles são criaturas de Deus, assim como nós. A segunda é que eles são imortais. Eles são seres imortais e espirituais.
A quarta é que eles não possuem forma como nós conhecemos e conseguimos enxergar. A nossa visão física, material, não tem condições de enxergar o reino espiritual, como nós já dissemos na aula passada, a não ser que Deus permita que nós assim façamos. Deus pode permitir que nós consigamos ver, enxergar em algumas situações o reino espiritual. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando o anjo se materializou, a serva de Deus, Maria, viu com os próprios olhos, o anjo, e assim aquele anjo entregou a mensagem de Deus para ele. Um ponto importante que nós precisamos deixar claro é que o número de anjos é fixo. Deus os criou para propósitos específicos. Eles não conseguem se reproduzir, eles não têm sexo. Jesus deixa isso muito claro em Mateus, capítulo de número 22, do versículo 28 a 30. E nós vamos ler esta tradução, Mateus capítulo 22, do versículo 28 a 30, que nos diz: Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos as tiveram? Eles estavam falando de uma mulher que havia casado com um homem, este homem havia morrido, ele estava morto, a mulher então foi entregue ao irmão e assim sucessivamente, porque era muito comum esse tipo de comportamento naquela época. Então o versículo 29 nos diz: Jesus respondeu-lhes: Estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Ou seja, Jesus estava explicando para aquele povo que após a morte e estando já o povo de Deus com o seu Deus, eles não serão seres que se reproduzirão, assim como são os anjos. Entendido? Deixe isso claro para os seus alunos. Anjos são seres espirituais criados por Deus, imortais, que não se reproduzem e não têm forma física, porque são seres espirituais. A palavra latina para os anjos é angelos. No grego é angelos, porque não se pronuncia desta forma o G com o som de J, como é no português. No hebraico é malar, M-A-L-A-K, que significa exatamente mensageiro. Então, estes são os atributos, as características e a descrição dos anjos. Agora nós vamos abrir um parênteses e vamos lembrar que a Bíblia cita várias classes de anjos. E as pessoas às vezes perguntam: anjo tem asa? A Bíblia cita uma classe de anjos que tem asas. Nós vamos ler esse texto na Bíblia que mostra essas características. Mas voltando um pouco, a Bíblia fala de anjos no plural, porque são milhares de milhares. A Bíblia fala sobre arcanjo, e aí eu abro outro parênteses, a Bíblia não fala de arcanjos. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos, que dizem que sim, existem outros arcanjos. Porém, a Bíblia cita um que é conhecido como Miguel, o príncipe dos exércitos de Deus. A palavra arcanjo, o prefixo arque, significa príncipe, príncipe dos exércitos de Deus. Miguel, um anjo de extremo poder, que foi criado por Deus para ser o superior dos anjos. Existe um texto interessante em Judas, que fala, que nos mostra, que nos ensina a respeito desta característica dos anjos. E nós sabemos que Judas
só tem um capítulo, melhor dizendo, então não existem versículos. Judas escreveu que eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Milhares dos seus anjos. Isso é uma questão interessante que nós já citamos e precisamos deixar claro para vocês. Agora vamos voltar um pouco. A Bíblia nos mostra em Isaías, capítulo de número 6, um texto do Antigo Testamento, muito conhecido pela igreja, a única expressão claríssima, sobre as características, entre aspas, físicas do anjo. Isaías capítulo 6 nos diz: no ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins. É um tipo, uma classe de anjos. Cada um dos serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Este é um tipo de anjo conhecido como serafim. Serafim, no hebraico, significa anjo de fogo. Então, algumas pessoas dizem, tem asas, 6 asas, porque é serafim. Nada disso é o que a Bíblia nos mostra. Serafim significa anjo de fogo. A Bíblia fala sobre os querubins, que são anjos guardadores, e a palavra querubim significa aquele que está perto. Então, é um anjo que está perto de Deus, são querubins. A Bíblia fala sobre tronos, que são classes de anjos. A Bíblia fala sobre principados e a Bíblia fala sobre potestades. São classes de anjos. Lembrando, e vale a pena você reforçar isso, Satanás e os seus asseclas, os seus seguidores, são anjos. E a Bíblia nos diz, dá-nos esta possibilidade de interpretação, que esses anjos foram expulsos do céu. Então nós aprendemos na lição passada que eles estão nas regiões celestiais. Eles não estão com Deus, não habitam junto com Deus. Esses anjos são os anjos causadores das catástrofes e de toda a desgraça que o ser humano tem associado a seres espirituais. Outro fator importante que nós precisamos entender e mostrar para os nossos alunos é que só existem 2 anjos que a Bíblia cita nome. Já falamos sobre eles. O primeiro é o Miguel, conhecido, como já dissemos, como príncipe de Deus, e nós vamos ler um texto que se encontra no livro do profeta Daniel, Ezequiel, Daniel, no capítulo de número 10 e versículo de número 13, que nos diz o seguinte, Daniel, capítulo 10, versículo de número 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Miguel, príncipe dos exércitos de Deus. Existem teólogos que acreditam que Satanás foi um arcanjo. Porém, a Bíblia nos dá maior visão de que ele era um querubim, porque a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Então nós precisamos tomar cuidado. Bíblia mostra o que nós precisamos ensinar. Histórias, teorias, ensinamentos nem sempre são confiáveis. Primeiro anjo, nominado Miguel. Segundo anjo, Gabriel, que foi aquele que anunciou a Maria o que aconteceria. Nós precisamos deixar claro para todos os nossos alunos que anjos, assim como nós já dissemos no começo, são criaturas. E
hipótese alguma, eles podem ser maiores do que Jesus, do que o Espírito Santo e de que Deus, pois esses são Deus. Trindade, Deus, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é importante nós dizermos que as pessoas confundem muito. A Bíblia diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. O que isso está dizendo? O homem Jesus, o ser nascido de Maria, aquele homem, Jesus, Deus, nunca será, nunca foi e nunca será menor do que os anjos. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus. Vamos ler outro texto? Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 1 e versículos de número 1 a seguir, que nos diz. João capítulo 1, versículos 1 a seguir. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, versículo 3, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único. Algumas vezes, os anjos apareceram em forma física no Antigo Testamento, e aqueles que viram os anjos se prostraram. E por várias vezes no Novo Testamento também, Pedro inclusive, o anjo apareceu e o próprio anjo disse aos homens: levante-se, porque eu não sou digno de adoração. Então, se o próprio anjo disse que não é digno de adoração, é proibido adorar anjos. O estudo dos anjos é denominado angelologia, e não angiologia, como algumas pessoas falam. Angiologia é uma ciência ligada à medicina que trata, que estuda os vasos sanguíneos, veias, artérias e tudo mais. É importante nós lermos um texto escrito por Paulo aos Colossenses. Paulo escreve uma carta aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 9, que nos diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. De quem Paulo está falando? De Jesus. Então, Jesus é superior a qualquer tipo de anjo e merece toda a adoração. Vocês se lembram que no tempo de Jesus existiam dois tipos de religiosos que eram predominantes? Existiam os fariseus e existiam os saduceus. E um deles acreditavam na existência dos anjos, outros não acreditavam. Os fariseus acreditavam nos anjos e os saduceus não acreditavam nem em anjos e nem tampouco na vida após a morte. E nós vamos ler um texto escrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 8, que nos diz o seguinte: pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma e outra coisa. Então é importante dizer para os seus alunos que mesmo na época de Jesus, existiam religiosos que não acreditavam na existência dos anjos e outros que acreditavam. Imagine hoje, os judeus estudaram a lei do Senhor por milhares de anos e ainda que tenham se afastado do caminho verdadeiro, adorando mais as coisas do que o próprio Criador, dando mais lugar de importância às coisas como dízimo, por aí vai, ao próprio Deus.
Eles conheciam a palavra de Deus e alguns deles não acreditavam na existência de anjos. Imagine hoje quantas coisas erradas existem por aí que são ensinadas para as pessoas, inclusive para os cristãos. Então, irmão, para fechar essa aula, eu quero convidar você mais uma vez, leia a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e é luz para a nossa vida. Essa palavra, ela produz vida em nós. Ela nos traz salvação, produz fé, é através da fé que nós somos salvos, através da graça. Ela produz limpeza, purificação em nós. João disse isso. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus pregou. Então, nós precisamos deixar de dar lugar às histórias da carochinha e dar lugar ao que a Bíblia nos ensina. Um certo homem que teve grandes experiências com Deus, após ler um livro muito marcante, um livro que foi muito bom para a sua vida espiritual, deitado na cama, eleva os seus olhos para Deus e diz: Senhor, eu nunca li um livro tão gostoso na minha vida. E ele conta que ouviu o Espírito Santo de Deus falar com ele a seguinte frase: você nunca disse isso a respeito da minha palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos centrarmos nesta palavra, porque o restante é restante. A Bíblia é suficiente e aqueles livros que falam sobre a Bíblia podem nos ensinar algumas coisas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua aula, que você seja útil nas mãos de Deus. Este é o programa Escola Bíblica Dominical.